Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Gabriela Parpinelli, sou psicóloga, especialista em análise do comportamento e especialista em neurociências aplicadas à aprendizagem. Agora eu vou mostrar para vocês uma caixinha que ela é muito boa. Confesso que sim, é uma caixinha bem complexa de ser trabalhada. Então exige que você já tenha trabalhado muitas outras etapas para você chegar nesse nível. Então, a caixinha que eu vou mostrar para vocês se chama Ponto de Vista. Essa caixa é uma caixa super completa, tá? Ela tem mais de 50 imagens e tem uma coisa muito legal que eu acho que é uma preocupação desse pessoal aqui da Estímulos Abas, da empresa, que eles já propõem alguns objetivos que podem ser trabalhados dentro dessa caixinha e, inclusive, eles delimitam, olha, da carta número 1 até a carta número 10, por exemplo, você vai trabalhar esse objetivo. Da 11 até a 48, você vai trabalhar esse outro objetivo. Então, para terapeutas que às vezes ficam um pouco perdidos em saber como usar o material, vai ajudar bastante, porque já vai dar um norte para vocês em relação a objetivos terapêuticos, certo? E eles também dão algumas ideias de como trabalhar essas cartas de maneiras diferentes. Eles escrevem nos cartõezinhos que você pode, por exemplo, fazer uma roda de conversa com diversas crianças ou adolescentes. Acredito que seja aí para crianças maiorzinhas, talvez com uns 9 aninhos, 8, 9 aninhos, vocês vão ter que avaliar, né, qual o nível cognitivo de cada um dos seus pacientes. Mas vocês podem usar essa carta e fazer com que as crianças respondam as perguntas, se coloquem. Você pode também contar a história que está escrita atrás da carta e pedir e colocar várias cartinhas no chão e pedir para que a sua criança identifique qual daquelas imagens é coerente com a história que você contou. Outra forma também que eles colocam que você pode trabalhar é você simplesmente mostrar a carta, que tem toda uma situação, e trabalhar a questão da criança identificar qual é a emoção dos personagens. E essas cartas, como já são um nível mais complexo, também trabalham emoções mais complexas, tá bom? Por isso, treino das emoções básicas, aquele bem passo a passo, ele é essencial que já tenha sido feito e que a criança já tenha essa autonomia para chegar na identificação das emoções nessas situações. Outra forma que eles colocam seria mostrar uma cena e a criança tentar contar uma situação próxima daquela que está sendo mostrada e também que ela consiga inventar, construir uma história de acordo com aquela cena do cartãozinho, ok? Então, aqui eu já falei mais ou menos umas 4 formas que o próprio autor descreveu como possível de usar essas cartas. Mas eu vou mostrar para vocês como são as cartas e mais ou menos dentro dos níveis, né, que eles apresentam, para que vocês tenham uma ideia e vejam se é um material que vai ser útil para o que você precisa trabalhar com a demanda de paciente que você tem hoje, ok? Então vamos começar. Se vocês me perguntarem, mas Gabi, qual é o principal objetivo de habilidade social trabalhado nesta caixa? Como o nome diz, é para trabalhar pontos de vistas. O objetivo principal dessa caixa é o desenvolvimento do que a gente chama de tomada de perspectiva, que é você conseguir se projetar na experiência do outro, se colocar na situação do outro, para conseguir, através da teoria da mente, né, inferir o desejo dele, a vontade, os pensamentos, qual a intencionalidade da outra pessoa, como ela está se sentindo naquela situação, sem que você julgue, né, de acordo com a sua perspectiva. Então, essa flexibilidade de conseguir ver a partir do ponto de vista do outro e se colocar no lugar do outro costuma ser uma habilidade bem complexa quando a gente trabalha com crianças dentro do espectro do autismo para desenvolver qual habilidade?
Empatia. Então, esse exercício vai ser fundamental que vocês façam com eles. Se vocês conseguirem usar o máximo possível das cartas da caixa, ou pelo menos passarem todos os estágios que eles descrevem, vocês vão ver um resultado muito bom, ok? Bom, eu vou começar a mostrar para vocês como que é a carta. Então, aqui, nas primeiras cartas, a primeira, que eu poderia chamar da primeira fase, né, das cartas dessa caixinha, seriam mais no sentido de trabalhar exatamente isso, da capacidade da criança conseguir entender que as pessoas podem ter experiências e perspectivas diferentes numa mesma situação. Então, por exemplo, nessa cena, não sei se vocês conseguem ver direitinho, mas tem duas crianças, dois irmãos, a menininha menorzinha está em cima do irmão para conseguir pegar algo em cima da estante. Atrás da carta, eles descrevem a cena. Eu vou ler para vocês terem uma ideia, ok? Então, eles colocam assim: alturas diferentes, pontos de vista diferentes. E aí você pode mostrar a carta e relatar a história para a criança. Lúcio é o irmão mais velho de Laura. Lúcio joga basquete na escola. Por causa da altura, ele consegue fazer muitas cestas. Laura adora pular corda com as amigas. Ela é uma das mais rápidas. Qual é o ponto de vista de cada um? Vejam o que eles estão fazendo. Laura, ela queria pegar as bolachas que estavam lá em cima do armário. Mas, como ela é muito baixa, o irmão deu uma ajudinha a ela. Quando o Lúcio quer pegar bolachas, ele não precisa de ajuda. Se Lúcio não estivesse em casa, vamos pensar, Laura iria precisar subir em um banco para alcançar o pote, não ia? Ok, então me responda, o que mais eles fazem de maneira diferente por causa da altura deles? E aí você percebe que dois personagens numa mesma situação podem experienciar aquilo de formas diferentes. E aí você vai trabalhar para que o seu paciente, seu filho, seu aluno, que seja, que ele consiga se colocar no lugar desta menina, né, que tem uma característica física diferente do irmão, para entender no dia a dia quais são as situações que ela tem dificuldade. E o menino, quais situações se tornam mais fáceis para ele? Então, esse seria o primeiro nível, mais simples, ok? E aí, nesse nível, tem outras cenas, né? Uma menina que quebrou o braço. E aí, você pensar, bom, antes dela ter quebrado o braço, o que ela conseguia fazer? E agora, meu Deus, como será que vai ser na escola? E pensar no antes e no depois. Então, são pontos de vista diferentes. Essa menina aqui, ela é uma menina que tá febril, tá de cama, doente. E aí você explorar quando uma pessoa tá doente, qual será o ponto de vista dela? O que, inclusive, vai ajudar vocês a desenvolverem já, né, outra conversa com a criança do que ela poderia fazer. Porque se ela passa por alguém doente e não faz nada, muitas vezes a pessoa rotula, ele é insensível, ele não gosta de ninguém, ele não é empático. E às vezes não é isso, ele não tem um repertório. Tanto que se você perguntar para a criança, muitas vezes ela até consegue identificar que a pessoa está doente. Mas se você perguntar, o que você pode fazer para ela ficar mais feliz ou para ajudar ela? Muitas vezes eles não sabem responder. Então acaba sendo gatilho para trabalhar essa questão também. E tentar se colocar no lugar dela para pensar, bom, se eu fosse essa menina doente, o que eu ia querer que fizessem comigo? Como poderiam me ajudar? E aí a gente consegue ir explorando várias outras possibilidades. Como, por exemplo, até crianças que têm algum tipo de deficiência, que não conseguem falar, ou que são surdas, tenham deficiência auditiva, e enfim. E a gente trabalhar, essa menininha, ela tá aqui até numa sessão de terapia que parece o ABA, né? Acho que usaram de exemplo, porque são analistas de comportamento, os autores desse material. E aí, qual é o ponto de vista de uma pessoa que não consegue falar?
E aí é importante colocar isso para eles. Inclusive, os que são maiores, mais adolescentes, às vezes vão até relatar situações de quando eles eram pequenininhos e tinham muito mais dificuldade na comunicação. Então é muito legal, inclusive, para fazer eles relembrarem situações do passado. E pode ser que com essa rememorização eles consigam até se projetar mais na experiência do outro. Bom, a segunda fase, né, já trabalharia mais a exploração de sentimentos, desde os mais básicos até os mais complexos, né? E aí a gente tem aqui várias outras cartas que vão mostrar essas situações. Aqui no caso é uma menina que ela tá triste, parece chorando, né? Segurando um cachorrinho no colo. E atrás vai mostrar o relato, a descrição da situação. E aí você pode ler pro seu paciente, né? Linda tem um cãozinho. Hoje eles estavam brincando na calçada, quando um ciclista passou na patinha do cão. A menina sabe que não foi de propósito. No entanto, Linda está angustiada porque o cão ficou mancando. O que você acha que a Linda está pensando? Então, nesse momento, é muito legal para vocês começarem a trabalhar a inferência do pensamento. Por exemplo, ela está carregando um cachorrinho, ela pode estar pensando: ai meu Deus, eu preciso achar um veterinário. Ou, ai, ele está muito machucado, será que ele vai morrer? Ou, ai, eu não queria que isso tivesse acontecido com ele. Ou ela pode até ter pensado: ai, que maldito aquele ciclista. Então, você começa a ir trabalhando isso através das situações. É muito legal. E aqui, no caso, seria uma emoção de angústia, né? Já é uma emoção mais difícil. E aí, tem várias outras situações, né? Aqui, no caso, uma pessoa no carro, talvez estressada com o trânsito, então trabalhar o estresse. Só que com certeza eles já viram os pais, né? Que os pais passam o dia inteiro levando as crianças para a escola, natação, terapia. E muitas vezes talvez eles não conseguem discriminar ou nomear a emoção que eles veem, né? Então é legal. Todas essas têm a historinha e descrição atrás, tá? Uma situação, por exemplo, de uma pessoa que acabou de fazer uma entrevista de emprego. Como será que ela está sentindo? Ela pode estar esperançosa, né, de conseguir essa vaga. Ou, o que será que ela está pensando nessa situação? Será que eu vou conseguir? Tinha tanta gente boa naquele grupo. E aí, e essa aqui também, que é super legal, né? Que se você perguntar para eles, o que o moço está fazendo? Eles podem dizer, ele está lendo um papel, está lendo um jornal, ele está pensando. E aí tem várias descrições que eles podem fazer antes mesmo de você ler a história, tá? Até para você ver como que eles vão tateando. Então aqui no caso, na história, o moço está confuso porque ele está com o mapa da cidade onde ele está ali de turista, mas ele está perdido, não está conseguindo achar o lugar. Então, tem umas cartas muito interessantes. Bom, a terceira fase, aí você já vê que já está aumentando aí o nível de complexidade, são apresentadas 5 situações com vários personagens. E aí já tem mais estímulos para que a criança consiga rastrear, né? Você vai perceber que muitas vezes algumas crianças autistas podem focar apenas num detalhe da imagem, num personagem, e não conseguir ver o todo, o que muitas vezes é explicado pela fraca coerência central dessas crianças. Então, são várias situações diferentes, situações sociais que são muito típicas. Por exemplo, essa aqui de adolescentes, né? Um churrasco. E aí você percebe que cada uma dessas pessoas está experienciando esse churrasco talvez de uma forma diferente. E aí nessa fase a gente vai começar a explorar exatamente isso. Como cada um reage de forma distinta numa mesma situação. E que isso é possível, não tem problema nenhum. Tá tudo bem. Então, você pode pedir para a criança descrever, te explicar. E aí, nessa situação do churrasco, com vários personagens, é muito legal porque aqui atrás, eles além de contar a historinha, eu já vou ler para vocês, eles numeram
cada personagem e explicam como cada um deles está se sentindo nessa situação. Eu vou mostrar para vocês, tá? Então, aqui diversas perguntas vocês podem fazer, né? O que está acontecendo? Como o menino de short roxo está se sentindo? O que o moço aqui está fazendo? Será que ele está fazendo só para ele comer? Será que ele também está fazendo para outras pessoas? E essa menina aqui, que ela está com a mãozinha assim, como será que ela está se sentindo? E você? Você já foi num churrasco? Como você se sentiu? E tem uma piscina. Por que será que ninguém está na piscina? Então você, como terapeuta, também tem que ter a habilidade de conseguir fazer um encadeamento de perguntas que explorem o máximo possível essa cena para que ele consiga, né, discriminar cada vez mais estímulos. Eu vou ler para vocês o que está relatado sobre essa cena aqui. Hoje é o churrasco de aniversário do Mário. Diferentes pessoas estão no evento, porém, cada uma está se sentindo diferente. O que eles estão pensando? Como cada um está se sentindo? E aí, eu vou ler só de 3 personagens para não demorar muito, tá? Mas aí, como tem o númerozinho em cima de cada um, tem aqui a descrição referente. Então, por exemplo, o Mário, que é esse menino aqui de calção verde que está rindo. Mário está muito feliz porque conseguiu reunir os seus amigos. Quem é o Mário? Então você pode ler a descrição do personagem sem mostrar na cena para ver se a criança consegue discriminar de quem você está falando. Bem legal, né? Deixa eu ler aqui o número 4, que é essa menina aqui, que está olhando assim. Não sei como é que faz a cara dela. Vamos ver como que eles descrevem. Bia está com inveja de Lena. Lena é essa menina aqui, ó. A lourinha. Que está tendo toda a atenção dos meninos. Todos os meninos estão olhando para Lena e não estão olhando para Bia. Quem é a Bia? Já que eu falei da Lena, eu vou citar a historinha da Lena, que é essa menininha aqui, que tá toda encolhidinha. Lena está envergonhada porque ela está usando biquíni. Quem é Lena? Então, vocês viram como tem diversas possibilidades e dá para trabalhar essa exploração dos estímulos e uma percepção mais global das situações? Entender o todo através das partes. Leia um pouco sobre coerência central, que é muito legal para vocês conseguirem entender o objetivo que está por trás desse trabalho. E aí tem diversas outras cenas, né? Como uma apresentação de balé, como o menino ir viajar, talvez a vovó tá toda preocupada, o pai orgulhoso e o menino tá nem aí, tá? Tô indo embora. Tchau, gente. Ou uma situação de uma batida de trânsito, como cada um reage. Então, tem diversas situações que, inclusive, depois vocês podem trabalhar. Se eles passaram por essas situações, o que ele fez, o que ele pensou, como ele se sentiu. Então, tem um universo bem amplo aí para ser explorado, certo? A última fase dessa caixinha, que seria a 4ª fase com maior nível de complexidade, seria para trabalhar o que a gente chama de crença falsa. Vocês conhecem o teste CLN? Nesse teste, vocês conseguem trabalhar a questão da criança se colocar na perspectiva do personagem, se eximindo da sua perspectiva como se ele fosse o observador da cena. Então, qual é a proposta? Eles colocam aqui algumas situações, cada historinha, nesse nível, tem 3 imagens consecutivas, para que ele entenda a história. Então, é importante que ele consiga aqui identificar a crença falsa do personagem da história, de acordo com o ponto de vista dele, independente dos fatos narrados, do que ele está ouvindo do interlocutor, que no caso pode ser o terapeuta contando a história, certo? Então eu vou mostrar mais ou menos como funciona. Por exemplo, essa primeira imagem, vocês estão vendo? Deixa eu botar separado. Tem um menino com o celular na mão e na outra mão ele está com o tablet dele. E atrás vem a explicação, tá bom? Então é só vocês lerem. Mas eu sempre gosto de perguntar para a criança.
Mas ok, vai de cada terapeuta. Júlio estava usando seu tablet na sala quando o telefone tocou. Deixou o tablet no sofá e foi atender. Aí vocês vão mostrar a segunda etapa. A irmã do Júlio pegou o tablet e foi correndo para o quarto. Olha lá o Júlio. E agora? O que vai acontecer? Quando o Júlio terminou a ligação, onde você acha que ele foi procurar o tablet? Então, você que está aqui vendo as imagens, você sabe que o tablet está na mão da irmã do Júlio. Mas o Júlio viu ela pegando o tablet? Não. Então, é esse exercício de tomada de perspectiva que vocês precisam que a criança consiga fazer. Para ele conseguir identificar qual é a crença falsa do personagem. Muitas crianças autistas, por ter essa dificuldade, elas costumam responder que ele vai lá no quarto pegar o tablet com a irmã, mas ele não viu. Quem viu foi o nosso paciente que está vendo a sequenciação das cenas. Então, a resposta certa seria qual? Onde o Júlio vai procurar o tablet? No sofá, que foi o último lugar onde ele deixou, não é? Ok. Aqui atrás, inclusive, eles descrevem 3 perguntas para vocês fazerem. Que seria, 1. Onde Júlio deixou o tablet antes de atender o telefone? 2. Quem tirou o tablet do sofá? E 3. O Júlio viu o que a irmã fez? Então, através dessas perguntas, vocês conseguem fazer o Júlio entender a situação não pela perspectiva dele, mas pela perspectiva do personagem principal, do Júlio. E aí é muito legal. Quem gosta de trabalhar com parte de teoria da mente, tomada de perspectiva, que conhece, né, o teste CLN, que é super famoso. Quem não conhece, põe no Google, que é muito fácil achar. Aqui eles têm várias historinhas, não são muitas, mas assim, eles colocam as 3 etapas. Em todas elas tem o personagem principal, um objeto some devido a alguma outra pessoa pegar, e no final ele tem que fazer esse exercício de se colocar no lugar do personagem principal. Muito legal, né, gente? Bom, esses seriam então os objetivos que foram descritos, inclusive pelos autores desse joguinho, né, que se chama Ponto de Vista. É fantástico o material que eles produziram. Dá para trabalhar muitas sessões, porque a gente precisa realmente fazer esse treino para que ele consiga passar por todos os níveis e depois ele consiga o nosso maior objetivo, que é generalizar em situações naturais, situações do dia a dia dele. Espero que vocês tenham gostado das dicas dessa caixinha, ela é fantástica, é um bom investimento, viu? Um beijo, gente. Tchau, tchau.